Então vamos dar início aqui a essa aula de disciplina de estatística aplicada. Mais especificamente, nós vamos passar pelo tema de medidas de tendência central. No caso, vamos estudar a média, a mediana e a moda. O que são medidas de tendência central? Eu trouxe um conceito que vai nos ajudar a entender do que se trata esse assunto. Então, variáveis com dados de medição ou contagem podem ter milhares de valores diferentes. Um passo fundamental na exploração dos seus dados é definir um valor típico para cada característica ou variável, né? Uma estimativa de onde a maioria dos dados está localizada. Exatamente isso. Então, essa estimativa de onde a maioria dos dados está localizada é a tendência central. Ou seja, o estudante, o profissional, ele quer perceber um valor típico, né? Um valor que de alguma maneira resume ou traz a característica daquele conjunto de dados. Isso a gente faz de maneira quase que inconsciente, sem perceber que a gente está usando uma tendência central. Ou seja, a gente busca um valor que de alguma maneira representa, né, aquele todo. Então, a medida que a média é a mais utilizada, né, por todos. Até de maneira inconsciente a gente usa a média várias vezes. Muito na graduação, na escola, quando a gente já está acostumado a trabalhar com médias de notas, né, que a nossa média é que vai valer para saber se a pessoa foi aprovada ou não. Então, média aritmética é somar as observações e dividir pelo número delas. No caso aqui eu trago este exemplo, que tem um conjunto de dados, e eles têm 13 números. O que a gente faz é somar todos e dividir pela quantidade. No caso aqui deu 3. A média de amostra, ela na verdade tem uma barra aqui em cima, né? X barra. E geralmente a amostra de população é aquela letra, o Mi. Tem essa diferença, mas na prática o conceito é o mesmo, é somar e dividir pela quantidade. Existe também a média ponderada, né? Que acaba não sendo tão assim utilizada, mas é um conceito importante para a gente entender. Basicamente, multiplica-se cada valor x, né, da nossa amostra, do nosso conjunto de dados, por um determinado peso. E aí depois divide, né, divide a sua pela somatória de todos os pesos. Eu vou trazer o exemplo, vai ficar mais fácil perceber o que se trata isso. Algo muito comum dessa aplicação é em um concurso público, alguma coisa que tenha provas e cada prova tem um peso diferente da outra, né? Digamos que em um concurso público nós temos 3 provas, prova P1, P2 e P3, e cada uma tem um peso diferente. Digamos que a primeira prova seja de múltipla escolha, que tem peso de 30%, a segunda seja a redação, tem aí um peso de 50%, e a última seja um currículo, né? Tem aí um peso menor de 20%. Isso o edital vai dizer, e aí os candidatos podem até usar isso como estratégia. Eu trouxe aqui um exemplo disso. O candidato A tirou essas notas, respectivamente, prova 1, 2 e 3, e o candidato B, essas notas aqui, respectivamente. Quando a gente vai perceber qual o candidato que teve o melhor desempenho pela média ponderada, que é a média que o concurso pede, a gente percebe que apesar do candidato B ter sido regular nas suas notas, né, notas acima de 7, e o candidato A ele teve notas aqui ruins, né, notas vermelhas, digamos assim, e ele foi bem, muito bem apenas na prova 2, que é exatamente a prova que tem maior peso. Então, o candidato A acaba tendo uma maior média porque ele foi muito bem em uma prova que tinha grande importância naquele edital. Então, isso é a média ponderada, é quando a gente quer dar mais importância para alguma
algum valor. Então, a gente pesa mais ele no momento da média. Tem também a média aparada, né? A média aparada ela é calculada excluindo uma certa quantidade de valores extremos. Eu trouxe aqui um exemplo dessa fonte aqui, Univesp, e vai ficar fácil perceber qual é a lógica dessa média aparada. Aqui diz assim: você sabia que nas competições de nado sincronizado os jurados atribuem notas de 0 a 10 para as equipes, mas para o cálculo da nota final, que é dado pela soma de todas as notas, descartam a pior e a melhor nota? Pois é, esses valores são chamados discrepantes. Então, eu não vou nem entrar no termo discrepante ainda, que existe algo mais técnico para estabelecer se um dado ele é discrepante ou não. Mas entenda-se aqui como valores que ficam mais distantes dos demais. Então, a lógica aqui é o seguinte, é retirar dados que estão mais distantes, né? Por isso que se ordena os dados do menor para o maior, e aí eles tiram aqueles extremos. Vocês vão perceber no próximo exemplo qual a lógica disso. Então, aqui são notas, digamos, notas dos jurados, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. E a gente vai perceber que existem duas notas extremas, nota 2 e a nota 9. O que acontece? Essa primeira média é a média de todas as notas, dá 7,08. Se nós formos perceber onde é que fica essa média, fica aqui, né? Entre o 2 e o 7,50. A gente percebe que a maioria das notas está acima dessa média. Então, intuitivamente, a gente percebe que parece que essa média não está representando o conjunto, já que a maioria das notas está maior do que ela. E se a gente tirar essas duas notas extremas e fizer a média aqui, então a gente percebe que vai dar uma média de 7,88, que vai ficar aqui entre exatamente o 7,75 e o 8. Intuitivamente a gente percebe que representou melhor o conjunto. Então, assim, em algumas situações é mais interessante utilizar essa média, a média parada, que na verdade ela é uma média aritmética, mas tirando os extremos, ou seja, a lógica não muda, a lógica é somar e dividir pela quantidade, mas o conceito que está por detrás, então, é que tem que se perceber. Isso aqui geralmente acontece quando notas extremas podem, né, acabar tendo essas alterações na média. Então, temos agora a mediana. A mediana, ela nada mais é do que indicar exatamente o valor central do conjunto. Isso é a mediana, é olhar para o valor central. Então, para isso ser feito, tem que ser ordenado, né, crescente ou decrescente, acaba se optando quase sempre pela ordem crescente, só por ser mais lógico, mas como se fala de valor central, se ordenar de maneira decrescente também não vai ter nenhum problema. Daí, existem dois casos. Quando o número de elementos, né, é um número ímpar, que no caso a gente vai pegar exatamente o valor central, o único valor. Aqui nós temos 11 elementos, né? Esse conjunto de dados ainda precisa ordenar, então a gente ordena ele, fica assim, e a gente vai buscar o valor central. No caso aqui será o 5. Né? O valor central é 5. Tem 5 elementos de um lado, 5 de outro, e 1 no meio, formando 11 elementos. Então, 5 seria a mediana, aqui nesse exemplo. No caso de nós termos quantidades, né? Uma quantidade par, aqui tem 12 elementos. Então, o que é que se faz? A gente não vai ter um elemento central, a gente vai ter 2 elementos centrais. Então, aqui no caso, a gente pega e faz a média desses 2 elementos. Aqui a gente tem o 5 e o 6, sendo os elementos centrais desse conjunto de dados ordenados. Então, 5 mais 6, divide por 2, né? Vai dar o 5,5.
Então, essa é a nossa mediana. Então, mediana é isso, é valor central. No caso de um conjunto com uma quantidade par, então é a média dos dois centrais. Então, aqui, vamos agora ver a moda. A moda é uma medida de tendência central que vai indicar quem aparece, né, com maior frequência nos dados. Em alguns casos, pode haver mais de uma moda, ou seja, a distribuição dos valores pode ser bimodal, trimodal, etc. Através dos exemplos vai ficar bem perceptível essa questão da maior frequência. Aqui nós temos um conjunto de dados no qual 5 é o número que se repete. Aqui se repetiu duas vezes e nenhum outro número se repete duas vezes. Então a moda será o número 5. Aqui nós temos no conjunto 2 de dados, né, segundo conjunto, nós temos o 2 e temos também o 5. Então a moda vai ser 2 e 5. Nenhum outro elemento se repete mais de duas vezes ou duas vezes. Então nós temos aqui 2 e 5 bimodal. Temos também aqui nesse terceiro conjunto 2, temos o 5 e temos também o 9. Então aqui nós temos três modas, 2, 5 e 9. Os dois se repetem na mesma frequência, trimodal. Nesse quarto conjunto, nós não temos moda, porque nenhum elemento se repete. Né? Nenhum elemento se repete aqui. E também nesse último, nós não temos moda, apesar de que nós temos repetições. Daí você pode estar se perguntando, mas agora eu tenho repetição e não tenho moda. A questão é o conceito aqui, quem aparece com maior frequência. E nós não temos ninguém que tenha repetição com maior frequência do que 2. Todo mundo se repete na mesma frequência. Então, todos os números de 1 a 9 se repetem duas vezes. Então, nós não temos moda. Né? Esse conceito tem que ficar claro, de maior frequência. Então, essas foram as referências utilizadas.